Fala galera, 13º vídeo e a parte 3, a parte final, só para a gente mostrar como é que é a finalização do arquivo, os detalhes finais, para também não tomar muito tempo, né, com esse desenvolvimento, até porque é possível desenvolver pessoalmente com as referências. E lembrando das referências, eu peguei algumas referências aqui para a gente poder visualizar, né, ao longo desse período que ficou entre o segundo vídeo e esse. Então vamos à primeira referência. Bom, isso aqui é uma referência de stories, né? Do Instagram ou Facebook, enfim. A principal informação que ele quer mostrar aqui é o 40% off. Então ela vem maior do que o restante do texto. Né? Lógico que tem um apelo visual legal, né? As cores são chamativas, os elementos, produtos alimentícios aqui, batata frita e tudo mais, mas o principal é 40% off. Então peça seus pratos com até 40% off e a marca. E aí é uma mensagem rápida, né? Até porque os stories são bem rápidos, então tem que ser uma mensagem que chame atenção, seja rápida e cumpra o seu papel. Aqui também ele tem o WhatsApp, se você quiser pedir. A primeira coisa que o seu olho bate e vê é o produto, né? Então ele é bem chamativo para as esfirras aqui. Se você está com um desejo de comer alguma coisa na hora, você já tem aquela iniciativa da decisão de falar, pô, eu vou pedir o delivery. E aí você vê lá terça a domingo, enfim, e já vê o WhatsApp aqui e é muito mais fácil de você tomar a decisão de comprar. Aqui, por exemplo, esse daqui é focado o quê? Direção de fotografia. Tá, mas o que é isso? Aí você continua olhando. Workshop online, direção de fotografia. E aí daqui você lê o restante, inscrições gratuitas até tal data. Então você arrasta para cima e conclui a sua inscrição. Aqui a principal informação é essa daqui, ó. Pague um e leve dois. Aí cabos, aí você vê que são cabos de iPhone, tem um ano de garantia e as demais informações. Aqui é uma publicidade muito mais, ele não tem um apelo de venda, né, de venda no momento, assim, não tem uma oferta de venda, porém ele tem o apelo da marca, né, e isso com certeza vende, porque fica no seu, na sua lembrança. Então, sempre que você for no mercado, você vai associar de repente o Pilão como a melhor marca de café porque você costuma ver mais, né? Então, quanto mais você vê a marca, mais você associa a qualidade, porque né, se a empresa está divulgando e tendo é, zelo pela divulgação, é porque ela tem não, mas a probabilidade dela ter zelo pela qualidade do produto é maior. Então, ela aqui é um fortalecimento de marca, né? Aqui também é a mesma coisa da Z-Dog. Então, aqui é muito mais branding, né? Ele tentando vender sem vender, né? Então, ele mostra o produto, a beleza do produto, a delicadeza, né? Todo um trabalho de fotografia. Então, aqui provavelmente é o modelo da colheira, Marrakech. Então, e aí ele não tem preço, não tem oferta de venda, mas você deslizando para cima você confere a coleção que dessa forma aqui te atrai pelo visual, né, do produto. Aqui do Barra Shopping, Dia das Mães é a principal informação, então para caprichar no presente. O que é para caprichar no presente? Então você vai buscar aqui o presente através desses stories. Aqui eles pecaram um pouco nessa questão do logotipo do Barra Shopping do New York, poderia ser um pouco mais acima, porém ela é bem direta ao ponto, ela é uma mensagem rápida e que cumpre o seu papel. Aqui é um grupo, né, de estudos sobre fotos com drone, topografia e tudo mais. A principal informação ao vivo, tá? Ao vivo que nova metodologia, você já viu que é de drone, alguma coisa ligada ao drone. E aí topografia com drones entre no grupo. Então você provavelmente arrastando para cima entraria no grupo aqui desse, provavelmente um curso aqui do Jamie Oliver, né, Dia das Mães, com pratos de Jamie Oliver. Provavelmente aqui também, eu confesso que eu não entrei nesse link, mas são receitas, talvez, do Jamie Oliver patrocinados pelo Pão de Açúcar, tá?
aqui novos cursos, então também baseado sempre, essa daqui, por exemplo, na oferta. Então 70% até o final do curso, legal. É o que? IBMR, são novos cursos, faça sua graduação com bolsa. Então a principal informação aqui é mostrar o desconto para o curso da IBMR. Aqui é essa marca Yukon. A primeira coisa que você lê é Vitor Clay. Tá? Você vai procurar as informações e o com apresenta a live Vitor Clay, ok? Aí mostrando a data e o horário e o canal que vai transmitir, né? O YouTube/Midas Music. Aqui, por exemplo, ele é bem direto, mostrando a fotografia das pessoas que vão bater o papo, né, sobre o assunto determinado. Aqui é uma imagem bem legal de alimento, então ela chama bastante atenção nesse tempo que você tem e já tem um call to action, uma mensagem de ação, né? Clique e peça já. Beleza, é um rodízio em casa com até 75 peças. Aqui também, ó, você já vê produto, primeiramente, Domino's Pizza, ok. E aqui também eles só poderiam ter colocado um pouco o preço aqui um pouco mais em cima, para ficar naquela zona que a gente falou de visibilidade. E o último, que eu também selecionei aqui, são os produtos. Então você já bate o olho, já vê Mendorato, Paçoquita, tudo bem. E agora você pode comprar o melhor do amendoim direto da sua casa. Então, ele manda uma mensagem rápida que você vai poder comprar esses produtos arrastando para cima e comprando da loja virtual. Pensando nisso, né, os layouts estavam bem carregados, então esse do Stories eu fiz alguns ajustes, né, para você ver aqui. Então tiramos aquele texto que estava, tiramos alguns elementos que estavam muito pesados no layout. Então essa referência aqui foi de um desses aqui, ó. Ó, esse daqui, ó, tá vendo? O logotipo do WhatsApp, esse bloco aqui. Então, faça o seu pedido. Aqui, implementando um elemento, esse elemento aqui vermelho, para poder colocar o texto, porque o texto estava ficando meio ruim dentro da imagem. Nós conseguimos manter aqui a imagem do produto, sendo bem chamativa, uma cor bem bonita. O preço, que era o atrativo, tá? Elementos aqui, por exemplo, com opacidade menor esse texto, então você vê aqui 5% da opacidade, para compor como se fosse uma textura desse bloco aqui, uma espécie de um polígono triângulo, né? Então, como é que eu fiz isso? Eu venho aqui nessa ferramenta, na ferramenta caneta, tá? Ela serve para duas coisas. Ela serve, a gente vai ver também num outro instante, ela serve para fazer cortes, tá? De cabelo, dependendo do cabelo. Não é todo cabelo que é possível. Dependendo do cabelo, a gente tem que usar outras técnicas. Mas daria para fazer o corte de um produto, assim, por exemplo. Daria para fazer um corte de uma espátula, tá? E aqui eu teria que selecionar demarcador. Então eu vou demarcando a área, tá vendo? Com esses pontos. E quando eu finalizo a demarcação, eu consigo criar uma seleção. E aí, com essa seleção, com essa demarcação, eu faço uma seleção que eu aproveito esse corte. Eu consigo fazer um corte com essa demarcação, certo? Então vamos tirar aqui. E dessa forma aqui que eu fiz foi o seguinte, na verdade eu não criei demarcador, eu criei uma forma. Então eu com essa cor aqui selecionada, eu posso selecionar um amarelo, por exemplo, eu crio uma forma, certo? Ao invés de uma demarcação, tá? Então foi o que eu fiz, coloquei um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, fechei e ele cria uma forma, tá? Que também é possível projetar efeitos nela, como eu fiz aqui, um degradê de um vermelho mais escuro para um vermelho mais claro. Aqui, por exemplo, esses detalhes aqui de risquinhos, como que eu fiz? Aqui nessa ferramenta pincel, eu venho aqui, seleciono um pincel menorzinho, tá? Aqui eu tenho que criar uma camada, seleciono um pincel menorzinho e posso fazer
esses traços assim, certo? Então eu vou tirar esse amarelão, mas foi assim que eu fiz, selecionando uma cor aqui do layout, tá? 5,99, o logotipo posicionei aqui nessa área mais aberta, porque ele fica mais visível, e chegamos ao layout do Stories, tá? Salvamos e exportamos ele para o web. PNG 24 é o ideal, ok? Salvar, ele já existe, o arquivo, então quando eu colocar salvar, ele vai substituir, certo? Essa identidade visualzinha aqui, com a fotografia, com essa parte aqui de cima, esse polígono, né, como eu falei, a gente pode aplicar, por exemplo, para a imagem do feed. Então aqui também tinha uma área que era mais... eu posso até diminuir um pouquinho esse logotipo, para ficar um pouco mais harmônico aqui. Aqui tinha uma área meio neutra, né? Então eu coloquei o logotipo aqui. Aqui a mesma coisa, faça seu pedido, tá? E o preço, né? R$ 5,99 apenas. Voltando aqui, eu tirei por apenas e deixei só o apenas, tá? Eclair de morango, apliquei a mesma ideia da textura aqui, com texto atrás, né, do texto principal, com uma opacidade menor. Mantive a imagem de uma outra perspectiva, né? Ela cortou aqui mais ou menos essa área aqui para o feed, certo? Utilizei a mesma imagem. E para o impresso, deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Para o impresso, você vai notar uma diferença, que é o seguinte. Olha como é que estão essas cores aqui e olha como é que estão essas cores aqui. Então, esse é uma das principais diferenças de você trabalhar aqui para impressão e para web. Por quê? O RGB, a imagem, as cores ficam muito mais vibrantes na tela do computador. E o CMYK, tá vendo que está mais opaco? Né? Vou voltar aqui mais uma vez. O RGB é mais brilhante, mais vibrante, e o RGB é mais opaco. Tanto que esse vermelho aqui também, ó, aqui ele é mais vibrante e aqui ele é mais opaco. Tá? Então eu mantive a mesma ideia de texto aqui com opacidade menor, o texto título do produto, o preço, aqueles detalhezinhos aqui chamando a atenção do preço, o logotipo centralizado dessa vez com essa barra aqui, né, de rodapé, colocando o telefone eu faço pedido, e aqui a gente pode colocar o Instagram, porque não faz sentido eu divulgar no próprio Instagram uma imagem com o Instagram. Faz sentido utilizar colocando o WhatsApp, mas não o Instagram. Então aqui, sendo um cartaz impresso, a gente pode colocar o Instagram aqui sendo divulgado, né? Porque se vai ficar, por exemplo, numa loja, né? A pessoa bate o olho, legal, preço, ok. Para eu seguir a marca, então tá aqui o Instagram Cupcake Bakery, e aí ela pode acompanhar as novidades da marca e tudo mais, tá? Aqui para salvar, só a gente olhando aqui um detalhe é o seguinte: se eu vier na tela de pintura, eu vou perceber que ele está no tamanho real, 40 centímetros por 60 centímetros, certo? Eu dou OK, e aí aqui eu venho no tamanho da imagem, ele está com 300, a resolução 300 pixels por polegada. Isso quer dizer que ele está com uma resolução muito boa. E se ele está no tamanho real, esse arquivo eu consigo salvar. Eu vou salvar ele em PSD, certo? Substituir porque eu já tinha ele salvo. E eu consigo salvar ele, ainda está salvando, então tem que esperar um pouquinho, salvou. Eu consigo salvar ele também em JPEG, tá? Então eu venho aqui em JPEG, banner impresso, eu coloco salvar, e aqui ele vai mostrar, ó, você quer a qualidade máxima? Sim. Então ele já mostra mais ou menos qual tamanho vai ficar o arquivo, 13 megas, certo? Se eu coloco OK, eu salvo ele num JPEG, tá? Então aqui, banner impresso, o JPEG dele, eu consigo imprimir com qualidade, tá? Esse JPEG. Você pode ver que eu dou um zoom, o arquivo
tem aqui, o morango não está tão qualidade porque aqui ele já na fotografia ele já está meio desfocado mesmo, mas você percebe que o texto, por exemplo, ele está com uma qualidade boa para impressão, tá? Ele não está serrilhado, ele está, né, com uma qualidade legal. Então você consegue imprimir nesse tamanho de 40 centímetros por 60 centímetros, tá? Tranquilamente, tá bom? E uma coisa importante também, voltando aqui no arquivo, é estar atento a essa distânciazinha aqui, uma distânciazinha de pelo menos aí uns meio centímetro ou 1 centímetro, ó. Porque se tivesse algum elemento aqui que não pudesse ser cortado da imagem, né? Então 39 mais ou menos aqui, então, se houver alguma falha no corte da imagem na impressão, ele vai retirar só essa partezinha aqui. Então ele mantém o básico não, o principal do layout. Aqui também é 1 centímetro. Se eu colocar 1 centímetro para cá, 59 mais ou menos, ele vai manter o texto tranquilamente aqui dentro do meu layout, tá bom? Se o texto, por exemplo, tivesse um pouquinho mais para baixo, pode ser que o corte não fosse tão certinho, e aí cortaria o número do telefone, não ficaria uma coisa legal, certo? Então, esses foram os layouts criados. É lógico que você pode criar de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais limpa. Esses layouts aqui também a gente vai aprender um pouco mais à frente que quanto menos texto tiver, melhor, e quanto menor o texto for, melhor. Por quê? O Facebook e o Instagram, eles querem muito mais imagens, eles não querem que os usuários e as pessoas que acabam fazendo publicidade ou dentro da plataforma deles sujem, né, a plataforma com muita propaganda. Então, se puder utilizar imagens muito mais preenchidas de realmente fotos e imagens sem texto, sem números, é ideal. E a gente vai ver isso até verificar também se a imagem está ideal através de um linkzinho que existe do Facebook, tá bom? Mas isso é mais para frente. Então aqui foram esses layouts que a gente criou para ter uma ideia de como seria a diferença entre cada um deles e a usabilidade, né, para o público-alvo final, tá bom? Agradeço demais você ter assistido esse vídeo. Eu peço que você, por favor, curta o vídeo, tá? Segue o canal, ative o sininho para você sempre receber novidades de vídeos. E muito obrigado, até a próxima com uma nova aula diferente. Valeu!